Agora é sempre o encontro do que a gente foi com o que a gente quer ser. Faça esse encontro valer a pena. Aqui, a gente faz a nossa história. Já estamos no ar falando de história, que está cada vez mais rápida. Ou é a gente que está tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo agora? É tanta informação que muita coisa acaba se perdendo. Ainda bem que existem várias formas de preservar conteúdo de qualidade. E uma delas é a história oral, que registra conhecimentos e vivências que estão nas falas, nos comportamentos. E quem vai falar sobre isso é a historiadora Adriana Morim. Mas antes, professora Michele Ayran. Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Bem, professora. O que você diria para um aluno que está frenético tentando decorar datas? Não tem necessidade de decorar dia, mês e ano. O que é importante é que ele perceba os acontecimentos no século. Então, ele precisa imaginar o que está acontecendo no início do século XX, no Brasil e no mundo, que seja de maior destaque. Isso no século XIX, todos os períodos, porque ele vai contextualizar as questões e isso vai ajudá-lo a poder resolver. Vamos ver uma questão que fala sobre o Brasil, então? Sim, claro. Professor Renato, é com você. Eu vou fazer com vocês agora a questão de número 18 da prova azul do Enem de 2015. Beleza? Vamos lá? Vamos ler juntos a questão? A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Taylor, Justiça Eleitoral, Reforma Política no Brasil, Belo Horizonte, UFMG, 2006, adaptado. Leiam sempre as fontes, elas são muito importantes pra gente, hein? Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Vamos lá, pessoal, para a gente entender o que a questão quer, tá falando da Revolução de 30, ou do golpe de 30, daquela chegada ao poder de Getúlio Vargas. Lembra daquela grande ruptura com a chamada República Velha? Muito bem. A Primeira República, aquela ficou conhecida como a República Oligárquica, da política do café com leite. Lembram dela? Vamos relembrar rapidamente? Olha aqui, ó. A Constituição que vigorou ao longo dessa Primeira República foi a primeira Constituição Republicana Brasileira, claro, que é de 1891. Você se lembra dela? Pois é. Dentre várias características, a própria implementação, a confirmação da República no Brasil, que tinha caído o Império, não é isso? Estabelecia um voto direto. Poxa, teacher, bacana, voto direto é muito legal. É muito legal. Só que esse voto, além de direto, ele era um voto aberto. O que é isso, gente? Ora, o que chamavam de eleição a bico de pena. Você podia saber em quem a pessoa votou. Peraí, o voto não era secreto? Não, não era secreto. Pois é, acho que você já imaginou as consequências desse processo, né? O controle do voto, o chamado voto de cabresto, o que foi muito importante para as trocas de favores políticas e econômicas que iam do presidente da República até os famosos coronéis. É o fenômeno do coronelismo. Você está querendo me dizer, então, que o sistema político brasileiro era um grande jogo de cartas marcadas? É isso que eu estou querendo te dizer. Mas cuidado, a questão não quer só que você entenda isso, não. Quer que você entenda que, além de toda essa manipulação, todo esse controle, havia ainda um processo de fraude eleitoral em todo o processo. No alistamento eleitoral, na hora do voto, pessoas que já tinham morrido votavam, por exemplo, tá? Pessoas votavam mais de uma vez em regiões diferentes. E ainda na apuração desses votos, impugnava-se as urnas, né? Que inventavam novas urnas, novos votos. Então, a fraude era algo constante nesse processo. Então, o que você imagina? Naquela década de 1920, onde vários movimentos de contestação buscavam uma nova proposta política, uma nova proposta social, uma das grandes demandas, principalmente das camadas médias urbanas, era o quê?
uma moralização política. Lembra dos tenentes, do movimento tenentista? Pois é, também é uma reivindicação dos tenentes, a moralização política, a punição dos políticos corruptos. Então, quando nós temos a Revolução de 30, claro que Getúlio Vargas, com os políticos que o rodeavam, foi muito atento a essa proposta também. Então, quando nós pegamos o Código de 32, a Constituição de 34, que vem ratificar, confirmar esse Código Eleitoral, nós encontramos, claro, o voto da mulher. E isso está lá também. E você achou que era isso, inclusive, que aparece na questão. Não, mas não foi. Aparece na questão a criação de uma justiça eleitoral buscando justamente restringir ou reprimir esses atos de corrupção, esses atos principalmente de fraude eleitoral. Ah, gente, mas isso resolveu o problema? Gente, isso é uma outra discussão. A questão só quer que você perceba que há uma conquista, que há uma busca por um novo projeto político, efetivamente. E esse primeiro momento, né, que a gente tem aí o Vargas de 30 até 34, é um governo provisório. Mas isso já é uma outra questão. O que a gente tem que perceber agora é que o Código de 32 foi sim uma importante conquista para a sociedade brasileira. Beleza? Vamos então agora às alternativas. Letra A. Implementou o voto direto para presidente. Opa, esse voto direto já existia na Constituição de 1891. Letra B. Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Opa, é exatamente isso que está colocado lá no texto pra gente. Ficou sensa essa. Vamos ver a C. Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Gente, o próprio texto falou que é um período democrático. D. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Não, é um código eleitoral. E E. Expandiu a participação com o fim do critério censitário. Não, isso também já tinha acontecido na Constituição anterior. Então, pra gente, gabarito letra B de bola. Muito obrigado, professor. Revolução de 30. Explica mais. Bom, a Revolução de 30, ela marca o final do período da Primeira República ou República Velha. Nesse período anterior, a gente tinha muitas fraudes eleitorais para manter a política do café com leite, que alternava São Paulo e Minas Gerais no poder da presidência da República. A população, e principalmente os tenentes, ficam indignados com a corrupção envolvida nessas eleições. Tinha roubo de urna, analfabetos que não assinavam o nome, né, não sabiam escrever. E aí os coronéis ensinavam eles a assinar o nome, porque aí eram considerados alfabetizados. E aí eles eram manipulados para votar em quem o coronel quisesse, porque já que o voto era aberto, né? Essa revolução vai ser a quebra da política do café com leite e o Vargas vai se candidatar, porque vai ter uma briga entre São Paulo e Minas Gerais. E aí o Vargas vai se candidatar por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E aí tem o Júlio Prestes, que se candidata por São Paulo. E, de acordo com toda essa corrupção, o Júlio Prestes é eleito. Só que o Vargas fica indignado, junto com os tenentes também, os militares não concordam, né? Parte deles não concorda com essa eleição. E, dessa forma, eles vão começar a organizar uma revolução, ou golpe, como é chamado, de 30. O vice do Vargas, que é o João Pessoa, foi assassinado. Só que depois vão ver que não tinha nenhuma motivação política. Mas eles vão utilizar isso como sendo um motivo político para o golpe, né? Como sendo o Júlio Prestes que tivesse mandado fazer aquilo. E aí, nesse momento, então, é deflagrada, né, a Revolução de 30 e o Vargas assume o poder por um período que seria provisório e seria de 30 a 34. Né? E aí ele vai permanecendo no poder. No final de 34 ele é eleito indiretamente e fica de 34 aí, até 45. Então, quem cria a Justiça Eleitoral de 32 foi Getúlio Vargas e o que efetivamente mudou com isso? O Vargas ele queria legitimar o poder dele. E como ele tinha os aliados tenentes, né, o movimento militar que queria acabar com a corrupção eleitoral, ele toma essa medida, cria a Justiça Eleitoral exatamente para combater a corrupção, esse roubo de urnas, né? E aí vai tentar melhorar o processo eleitoral brasileiro. Em 34, ele vai estar fazendo uma Constituição onde ele proíbe o voto, não deixa de ser aberto e passa a ser secreto, e inclui também o voto feminino, né? E ele está atendendo uma demanda, porque no início do século XX, a gente tem vários países colocando as mulheres com direito de voto. E aí o Vargas faz isso porque ele já ia também conseguir mais alguns aliados ao governo dele, que ele precisava legitimar. E mostrando que é um governo para frente, né, à frente do seu tempo, porque já está colocando as mulheres com poder de voto
embora as mulheres vão ficar sem votar para presidente durante muito tempo, porque o Vargas fica até 45 e aí não tem eleição para presidente. Já vimos uma questão sobre o processo eleitoral. Esse é um tema que pode ser cobrado em história e também em redação, tá certo? Tá certíssimo. O processo eleitoral brasileiro é algo muito novo na nossa história, né? Porque no início ele sempre foi limitado, né? No período imperial, no período também do Brasil colônia, era preciso ter uma certa quantidade de dinheiro para poder, né? Era o voto censitário. E aí depois a gente começa com a ampliação, mas ainda são excluídas as mulheres e os analfabetos. Aí com Vargas a gente inclui as mulheres. E os analfabetos são incluídos apenas na Constituição de 1988. Então, a grande maioria da população ainda não votava, porque a gente tinha um país de muitos analfabetos ainda. Então, a gente começa a ter, de fato, uma democracia ampla somente a partir da Constituição de 1988 e as eleições dali por diante. Então, vamos ver mais uma questão sobre história do Brasil? Sim, claro, vamos lá. Professor Renato, por favor. Bom, essa questão começa com uma charge, tá? Vamos dar uma olhada na charge juntos? Olha lá, uma charge show de bola, que é uma charge do Ziraldo, que tem a mãe, o pai e o filho sentados à mesa, e olha o que ela está lendo no jornal. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí o pai passa a mão na cabeça do filho e fala, tadinho. Então, quer dizer, ele que vai sofrer as consequências desse processo. Beleza, então vamos lá. Ziraldo, 20 anos de prontidão. Lemos uma história do Brasil através da caricatura de 1840 a 2001, Rio de Janeiro, letras e expressões de 2001. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Bom, pessoal, vamos lá. Então, ele quer na charge, ok? E por que ele está deixando muito claro que ele quer na charge? Porque quando analisamos a ditadura militar ou a ditadura civil-militar brasileira, que eu até prefiro esse termo, a gente costuma olhar sempre por um viés político. Ah, foi a derrubada do João Goulart, foi, na verdade, um grande medo de que o comunismo se expandisse pela América Latina, medo que grupos de esquerda tentassem uma revolução comunista no Brasil, né? Havia esse discurso, tá? Uma doutrina de segurança nacional. Os militares, então, teriam dado um contragolpe, não é isso? Apoiados por vários setores da sociedade civil. Então, grande parte da Igreja Católica, grande parte do empresariado, os Estados Unidos da América apoiando claramente, através da doutrina Mann, as ditaduras latino-americanas. Perfeito. Só que a gente não pode esquecer que não existia só um projeto político. Aquela ideia, na verdade, de derrubar o João Goulart, afastar o risco do comunismo e reconduzir o poder aos civis, deu espaço para um governo, para um regime militar, civil-militar, que durou 21 anos. E além de um projeto político, caminhou junto um projeto econômico, por exemplo, que é o que a questão trabalha. Perfeito? Então a gente tem que olhar essa ditadura de forma muito mais ampla. Inclusive baseada naquele tripé que eu falo para vocês. Toda ditadura ela tem um tripé. Que é a repressão? Sim, tem repressão. Porque quando a gente fala de ditadura, você já pensa, isso é repressão, violência. Tudo bem, existia. Mas existe também o quê? A ideia da persuasão. É o quê? A censura, é a forte propaganda de Estado. Vide aí a conquista do tricampeonato de futebol lá no México, Pelé e companhia, Taça Jules Rimet, ninguém segura esse país. Aquelas propagandas ufanistas fazem parte de um projeto de convencimento da população em geral de que aquele é o melhor modelo. E tem um terceiro pé, que é a satisfação. E além da satisfação desses setores mais conservadores, poxa, o crescimento econômico, o Plano Nacional de Desenvolvimento, o milagre econômico brasileiro, fazer o Brasil crescer a média de 10% do PIB ao ano naquele momento, no final da década de 60 e início da década de 70, foi um dos principais motivos da legitimidade do governo. O chamado milagre econômico brasileiro, então com o crescimento das estatais, crescimento das multinacionais, entrada do capital externo, claro que gerou uma grande aceitação por parte da população a esse regime. Tá? Agora, claro, esse grande endividamento acabou sendo muito cruel para a economia brasileira na década de 80, quando os juros dessa dívida externa muito altos faziam com que o Brasil não tivesse dinheiro para investir, para crescer economicamente. Não é à toa que nós chamamos essa década de 80 de década perdida. Não é verdade? Eu me lembro como se fosse hoje. Uma década perdida economicamente falando, é importante que seja dito. Bom, então a partir desse processo todo aí, vamos dar uma olhada, tudo isso que a gente aprendeu agora, vamos dar uma olhada nas opções para ver qual é a resposta. Olha lá, letra A, priorização da segurança nacional.
É isso que a charge está mostrando para a gente? Não, embora houvesse uma preocupação com isso, não é isso que está sendo mostrado na charge. B, captação de financiamentos estrangeiros. Opa, essa aí tá show, hein? Show de bola, né? Mas vamos dar uma olhada nas outras? C, execução de cortes nos gastos públicos. Não é verdade, essa preocupação vai ser posterior nos governos neoliberais. Perfeito? E aí aqui é com Collor e Fernando Henrique Cardoso. D, nacionalização de empresas multinacionais. Não é verdade. Inclusive, isso era um medo dos governos, principalmente dos Estados Unidos da América, que houvesse um processo de nacionalização das empresas aqui, tá? E é a promoção de políticas de distribuição de renda. Não é verdade. O abismo social foi o que marcou, inclusive, esse período. Então, pra gente, gabarito, letra B de bola. Beleza, galera? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Namastê. Muito obrigado, professor. Qual a diferença do regime militar no Brasil para aquele que aconteceu em outros países da América Latina? Bom, o Brasil, ele alternou no poder durante 21 anos de ditadura, nós tivemos 5 presidentes. Então, as eleições foram mantidas em certo grau, né? Essas pessoas eram indicadas por uma junta militar e aí precisava ter uma eleição indireta que era feita pelo Congresso Nacional. Então, não tinha essa percepção de ser uma ditadura forte em uma pessoa. Era forte na instituição Forças Armadas. O professor também fala sobre endividamento. Pois é, o endividamento, né, foi baseado principalmente por causa do milagre econômico. Tem esse nome, mas não tem nada de milagre. Os militares, a parte econômica, né, pegavam empréstimos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e ia pagar dali a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, ele acabava pegando isso num período e ele sabia que o pagamento ou já seria num processo democrático, porque eles sabiam que a ditadura não ia durar para sempre, né? Ou então seria num período de outro tipo de governo, né? Ou alguém mesmo das Forças Armadas, e aí eles dariam um jeito de conseguir pagar. Né? No caso, quando começaram a bater esses empréstimos, já foi no final do regime militar e início do período democrático, e aí nós temos um período muito grande de inflação, né, por conta da nossa dívida externa. E que outros temas relacionados a esse período podem cair no Enem? Cobram muito que eram os atos institucionais, que eram ordens dadas pelo presidente sem passar pelo Congresso Nacional e tinham força de lei. E aí, normalmente, é cobrado o ato institucional número 2 e o ato institucional número 5, que é o ato institucional que instaura, de fato, uma ditadura no Brasil de forma mais ampla, que vai estar ampliando os direitos do presidente e aumentando a censura aos meios de comunicação, às pessoas, ao que é falado. Então, o ato institucional número 5 é o ato que dá mais liberdade para o governo poder perseguir os opositores. E o outro tema, que também cai ligado a esse período de ditadura civil-militar, são as manifestações culturais. Né? Então, as músicas daquela época, como funcionava a censura, o movimento estudantil contra o governo. Né? Então, são esses acontecimentos que mais caem. E a gente aprende isso quando? Também no 3º ano do ensino médio. E você tem alguma dica para quem quer aprender mais? Eu trouxe um livro para poder mostrar para vocês, Capitalismo para Principiantes. Né? Ele é de uma coleção, tem também História do Brasil para Principiantes e Cidadania para Principiantes. Ele é todo feito com charge e vem com alguns comentários contando as histórias. Professora, muito obrigado pelas dicas, Obrigada, pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite. E você? Já imaginou se formar em História, viajar por todo o Brasil, conhecer cidades distantes, gente diferente e documentar tudo isso? E quem vai falar melhor sobre isso é a historiadora especializada em História Oral, Adriana Amorim. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Tudo? Por que História é tão importante? Uma história, enquanto ciência, ela se preocupa em olhar para o passado, entender os processos de desenvolvimento e cultural. Então, trazer isso do passado para hoje nos ajuda a entender como que as coisas estão organizadas hoje e tentar melhorar um pouquinho enquanto sociedade. E você foi trabalhar com uma história de pessoas comuns, não foi isso? Exatamente, mas eu não comecei diretamente trabalhando com elas. Eu dei aula há 1 ano para o ensino médio. E aí, depois de formada, eu entrei na universidade para fazer uma especialização, fiz alguns contatos e aí fui convidada para trabalhar num núcleo de pesquisa voltada para arqueologia, paleontologia e o patrimônio histórico. E esse núcleo de pesquisa fica no interior do Tocantins. O Tocantins é um estado recente da nação, então, de data da última Constituição, a criação dele.
E então a maioria dos municípios são recentes. A gente não tem fontes bibliográficas, a maioria desses municípios não tem arquivos públicos. Então o que restava para a gente contar a história desses municípios? As pessoas. E aí você pode me perguntar, mas a memória é confiável? Bom, você vai conversando com as pessoas e aquela mesma história vai se repetindo. Na voz de uma pessoa, na voz de outra pessoa, e aí aquela memória individual passa a ser coletiva. Mas é preciso ter sensibilidade para notar quando uma coisa é meio mito e quando é de fato realidade. Agora, a história não foi sua primeira opção na faculdade, né? Tive uma paixonite pelo jornalismo, mas meus pais não tinham condições de me mandar para outra cidade, para a capital, para estudar jornalismo. E a outra disciplina que eu gostava bastante, que eu tirava as melhores notas, era a história. E aí eu entrei para a história. E aí encontrou uma paixão. Definitivamente. Hoje eu não estaria aqui hoje se não fosse a história. Eu não teria conhecido as pessoas que conhecia, os lugares. Então, você começa a olhar ao redor e começa a perceber que os sujeitos da história não são os grandes políticos, os grandes líderes políticos, religiosos e culturais. Às vezes, aquela pessoa que está ali do seu lado pode ser um grande sujeito da história, porque, de repente, eu entrevistei pessoas, por exemplo, um senhor que veio a pé do Ceará para o interior do Tocantins. De repente, ele está ali e ele tem toda essa história para contar, essa aventura toda, e ele chegou com a família, aí arrumou algum meio de mandar a notícia. Olha, não tinha correio, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha isso. Então, eles mandavam cartas que iam passando de pessoa em pessoa até chegar naquela comunidade isolada que ele abandonou e falava, vem para cá. É ótimo. Aí, aquelas pessoas que nunca tinham passado pelo mesmo lugar que eles passaram, vinham de jumento, atravessando rios que não tinham pontes, improvisavam balsas até chegar no local onde ele já estava. Então, aquele senhor, que a princípio não era ninguém, ele é um sujeito daquela cidade, porque ele ajudou a criar um povoado, uma cidade, e viu a coisa crescer ao seu redor. E como é o trabalho de campo, assim? Quando eu trabalhei no Tocantins, em 2 anos eu vivi em 20 cidades. Então, eu tive que aprender a só levar na mala tudo que eu podia carregar, o que era um problema. O que acontece? Você chega no município e você não tem documento. Aí entra a história oral. Uma das premissas da história oral é pegar a memória e transformar isso em documento. Mas, para isso, você precisa conquistar a confiança da pessoa, porque é uma pessoa desconhecida que está recebendo uma pessoa desconhecida na sua casa. Como criar intimidade para que ela vá lá e te conte toda a sua trajetória. Em Colinas do Tocantins, eu conheci um senhor que ele trabalhou num garimpo de diamante. Então, ele começou a me falar e aí não estava muito legal porque eu estava entrevistando na casa dele. Aí eu perguntei, a gente não pode ir lá no garimpo? Então, foi tudo mais rico porque a memória estava associada ao lugar e a coisa começou a evoluir. Ele começou a contar, olha, aqui eu passava um córrego, já não está mais aqui, mas aqui eu tirava o diamante, ali eu achei uma pedra muito grande. Então, você traz as pessoas da sua casa para o seu lugar de memória, já é um processo de valorização da pessoa e da memória que ela tem para contar a história do seu lugar. E como elas recebem depois de você escrever tudo isso, documentar tudo isso? Então, como a gente trabalhava lá no contexto do licenciamento ambiental, não era só pesquisa de campo. Tinha uma vertente do nosso trabalho que se chamava educação patrimonial, que é outra coisa que quem é formado em história pode trabalhar, uma dica. Então, a educação patrimonial era trazer para a comunidade toda essa riqueza que a gente levantou. Então, a gente fazia palestras, fazia oficinas culturais, levava a pessoa para assistir isso. Era uma forma de devolver, para fazer com que a pessoa se sinta importante, que dê valor àquele aspecto cultural que às vezes está esquecido, está guardadinho lá dentro de casa. Adriana, muito obrigado pelo bate-papo, viu? De verdade. Prazer imenso, viu? Igualmente. Tá vendo? Para fazer grandes mudanças, a gente tem que atuar pensando em cada indivíduo. Você pode ser a sua própria transformação. Estuda, faça a sua história. Dentro desse contexto de trabalhar no interior do Tocantins e municípios que foram povoados a partir da década de 50, 60, tinha a ver, eles sempre repetiam o termo os revoltosos. Os revoltosos estão chegando. E a gente se perguntava, mas quem eram esses revoltosos?
até que a gente encontrou uma pessoa que foi explicar pra gente que esses revoltosos eram, na realidade, Prestes e a sua coluna entrando pelo interior do Brasil, e eles tinham muito medo, o comunismo dava medo naquela época, então eles se escondiam dentro de casa até que esses revoltosos passassem e tudo voltasse à normalidade, à sua tranquilidade. Então, era uma coisa que também chamou bastante atenção. Não foi nenhum e nem dois municípios de norte a sul do Tocantins. Isso foi rotineiro na informação, na memória, ficou marcado na memória das pessoas. Muitos já não estavam vivos. Era a transmissão do pai para o filho, do avô para o pai, para o filho, para o neto. Então, isso chamou bastante atenção.